Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar de segurança das pessoas e das famílias. A polícia não é onipresente. Como o cidadão de bem devem agir para proteger suas famílias, a mulher, o empreendedor? Que Brasil temos no horizonte? Quando a sociedade no poder flerta com forças estranhas, demonizam a polícia e nos causam um sentimento de instabilidade e insegurança judicial. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto, consultor e comunicador. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é coronel da reserva da Brigada Militar, bacharel em Direito, instrutor de defesa da Academia da Brigada Militar e diretor da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e Bombeiros. Pós-graduado em Gestão de Segurança Privada e em Organizações, especialização em Bombeiro Militar, com vários cursos de inteligência e contra-inteligência, faixa preta em diversas artes marciais, diversos cursos de defesa e proteção pessoal no exterior, Espanha, Colômbia e Estados Unidos. Bem-vindo ao programa, Coronel Alvarsem. Obrigado. Boa tarde aos dois. Me sinto muito feliz de estar aqui, honrado com esse convite. E é sempre importante a gente ter uma oportunidade de repassar algumas informações que podem ser úteis para as pessoas. É isso. Muito bem, coronel. Como já é de praxe, começo perguntando ao cidadão Alvarsem: quem é? Quais suas origens? E qual sua caminhada até formar-se oficial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul? Bom, eu posso dizer que eu venho de uma família de brigadianos, né? Meu avô era major, meu pai era tenente, meu tio coronel, primos coronéis também. E da brigada, eu desde pequeno tinha certeza que eu seria brigadiano, né? Que faria academia. Tive tive no serviço militar obrigatório, servi na PEC em Porto Alegre, depois ingressei como aluno sargento na brigada, porque aquele ano abriram uma janela para quem era civil, tivesse segundo grau, entrava direto para a brigada. Fiz o concurso, passei e tal, e cursei o curso de sargento de Santa Maria. Voltei para cá, fiz a academia, depois servi como tenente no regimento, sargento no regimento, comandei guarda do presídio central, na época, né? Fiz várias experiências ali. Depois disso, fiz o curso da academia, o curso de formação de oficiais, fui servir no 1º Batalhão, tive no 11 BPM, fiz curso de especialização em bombeiros e fui para a reserva na brigada como tenente-coronel. A brigada me deu muitas possibilidades de conhecimento, de aperfeiçoamento, que eu procuro hoje usar na reserva em prol, como eu usava antes, da sociedade, com informações que são bem importantes. Muito bem. O senhor poderia contextualizar o tema segurança familiar? Todos nós hoje temos uma preocupação com a questão segurança. E esse tema ele é reincidente através dos tempos. A gente pode aplicar um conceito de gestão de segurança na família. Por exemplo, teve uma família, há um tempo atrás, que ela sofreu um assalto. E a partir dali, fui contatado para dar uma assessoria, né? Uma consultoria para o que poderia melhorar. Então, basicamente, nós entendemos a segurança como uma pirâmide de 4 lados. Então, instalações, equipamentos, procedimentos e pessoas. Bem didaticamente, quando um consultor faz essa parte, ele vai analisar lá como é que estão as instalações, cercamento, iluminação, vizinhança, acessos e tal, e vai dizer o que existe, o que está certo, errado e sugestões. A mesma parte de equipamentos, se tem equipamentos adequados ali, de segurança, cerca elétrica, etc. Sensores. Depois vai os procedimentos. Questão de entrada e saída da residência, questão de acesso a empregados, colaboradores. O simples ato, às vezes, de levar um lixo para a rua pode colocar toda a família em risco, né? Então, se aplica isso aqui. E depois vem a questão da capacitação. O que as pessoas fazem? Geralmente se faz uma análise de risco baseado na ISO 31000. É uma norma que se usa desde de uma casa, uma residência normal, com uma empresa, um hospital, qualquer coisa. E a partir dali a gente faz essas observações para o quê? Para detectar falhas, vulnerabilidades naquela segurança. Ou ela é
comportamental ou ela é de estruturas. Então, aplicando até na minha parte de bombeiro, que é a questão de segurança do trabalho. O que envolve isso aqui? Quando é que acontece um acidente? O acidente acontece quando, por quê? Por uma causa do meio, que seriam condições inseguras, exemplo, um piso escorregadio, e um ato inseguro, que é humano, né, que é imperícia, imprudência e negligência. Nesse piso escorregadio, traduzindo para a segurança de uma residência, podemos ver assim, ó, a iluminação deficiente, uma grade que não tem uma cerca elétrica em cima, um portão que não tem a cerca elétrica em cima e outras coisas do gênero. Então, a gente detectando isso, a gente vê onde é que está o problema e procura neutralizar esse problema. Se não conseguir neutralizar, minimiza esse risco aí dentro da residência. E, através da parte de procedimentos, a gente faz um trabalho de informação para a família, para os funcionários, no caso de uma empresa, para dando dicas assim de cuidados que deve tomar. Como é que chega em casa, como é que sai, o que conversa perante os colaboradores da casa. Então, tem algumas coisas de família que a gente acaba esquecendo, tem mais gente fora da residência no meio, comenta. Questão de cuidado, de guardar ou de informar a questão de bens e valores que a família tem. Uma coisa fundamental nessa parte de segurança residencial, que a gente pode salientar também, é a questão do lixo, descarte do lixo. Eu já ia te perguntar isso, a gente vê muito naqueles filmes, né? O pessoal examina o lixo das famílias e depois, com base nisso, já elabora um plano de sequestro, alguma coisa nesse sentido. Porque às vezes o que acontece? Eu já estive fazendo consultoria em vários condomínios aqui de Porto Alegre, por exemplo, e alguns moram pessoas importantes, de bastante relevância aí. E num deles eu me lembro que uma pessoa bem famosa descartava no lixo dela um envelope de correspondência completo, ou seja, com o nome dela e endereço. Aquilo ali pode gerar várias ingerências em cima daquela. A pessoa pega informação. Eu já tive num condomínio que descartaram assim no lixo informações sobre o condomínio, uma lista de todos os moradores, questões de parte de ações judiciais ali estavam colocadas no meio, questão de extratos bancários. Então, assim, ó, são várias coisas que as pessoas acabam se descuidando. Então, essa questão, quando a gente fala em gestão de segurança familiar, né, a gente tem que fazer essa avaliação. Que cuidados nós estamos adotando para não dar chance ao azar? Basicamente é isso. Coronel, várias são as razões para que nós, cidadãos comuns, tenhamos uma sensação de insegurança, né? E, na verdade, mesmo numa situação ideal, a polícia não é onipresente, né? Como podemos proteger a nós e nossas famílias, né? Nessa questão, vamos dizer, de gestão de segurança, né? Eu sei que o senhor fez o plano de segurança do Palácio Piratini, né? O Palácio Piratini também é uma residência, né? Uhum. Embora administrativa, tem a residência do governador. Tem a parte residencial, sim. Então, dentro desse contexto todo, eu acho que algumas coisas podemos usar como exemplo até para as famílias, né? Guardadas as proporções, por exemplo, quando eu fiz esse plano de segurança do Palácio Piratini, que é a sede do nosso governo aqui do Estado, a metodologia é a mesma, né? Só a gente bota em escala ela em relação a uma residência. Por exemplo, dos pontos fundamentais, assim, se a pessoa tem que morar num local seguro, a gente usa assim a questão dos sinais do trânsito, verde, azul e amarelo. Teoricamente, a nossa casa, teoricamente não, efetivamente tem que ser uma área verde, ou seja, que eu esteja tranquilo para transitar e circular e ela seja segura. Como é que é? Voltamos lá, questão das instalações. Se a cerca ou o muro é adequado, dificulta a questão da escalada, se tem algum sensor de presença, cerca elétrica hoje é fundamental, porque isso é afugento. Questão também da luminosidade, tem um conhecimento chamado CPTED, que é Crime Environment True Design. Então, o que diz ali? É a prevenção do crime através do design ambiental. Tá. E o que isso aí quer dizer? Poda das árvores. Poda das árvores. Tem na escola de Chicago a teoria das janelas quebradas. Fala o seguinte, se tem um ambiente que ele está abandonado, dá a ideia que... Tu não vai cuidar, tu tende a não cuidar. Que alguém é descuidado ali. Então,
Se tem, por exemplo, numa próxima residência, um local que é muito escuro, vai atrair a presença de alguma pessoa que fica ali te observando e tal. Se é bem iluminado, a pessoa afugenta. Essa é a coisa. Então, se a casa é bem cuidada, eles olham o jardim, se não tem, hoje é mais difícil, mas jornal acumulado, ainda tem algumas casas na frente da casa, quer dizer que ela está abandonada. E a mesma coisa, se uma casa é desleixada, a pessoa não cuida muito aqui. Aí a pessoa vai olhar ali, o que o marginal praticamente faz? Ele anda, tem dois tipos, né? Tem aquele camada que é mais elaborado, que é participante de quadrilhas especializadas, é um outro nível, mas tem esse ladrão de ocasião, que a gente fala, nós temos muitos locais aqui de comunidades mais carentes de Porto Alegre, que a gente fala assim no policiamento, que ficam trilhando, ou seja, ficam circulando nos bairros, disfarçados ali de pedintes, né, e tal ali pedindo uma coisa e outra, eles estão, na verdade, fazendo levantamento onde é que tem vulnerabilidade. Aí eles passam numa casa, essa cerca aqui, a cerca elétrica, existe, mas está toda frouxa. Então, quer dizer, ela não funciona, não tem manutenção. Então, já cria uma situação, uma vulnerabilidade para ele poder ali. Aí, no outro local, aqui é bem escuro. Eu posso ficar parado aqui observando. Então, tem várias medidas que podem ser feitas. Ou seja, primeiro, as pessoas que moram ali, ver se a casa realmente é segura, se tem uma fechadura adequada, se a porta é reforçada adequadamente, né? Tem lugares que a gente chega, inclusive, a fechadura está frouxa, a própria fechadura. Então, qual é o ideal? Tem uma fechadura extra de reforço, tem uma questão do óleo mágico. Mas é com tanta tecnologia câmera, mas às vezes falta luz, né? Se não tem um no-break para manter ativo o sistema, então a gente tem que ter aquele cuidado. Alguns empreendimentos, pessoas também enchem de vegetação na frente da casa ou do condomínio. A gente tem que pensar, um dia vai faltar luz e a gente tem que ter visibilidade no ambiente externo para poder sair e entrar. E tem os ecochatos também, os vizinhos, que não deixam podar, porque a árvore é uma figueira, é um flamboyant, não sei o quê. Então assim, a gente se enfrenta isso aqui, tem que procurar achar um meio tempo para, dentro da lei, driblar esses problemas, né? Aí, por exemplo, cuidados assim. Então, família, primeiro ver se realmente a casa é verde, é segura. Entender assim, que toda vez que eu boto o pé para fora de casa, eu estou numa área amarela. O que é amarelo? Atenção. Então, a gente não pode estar relaxado, como está em casa efetivamente. Eu estou aqui tranquilo, não. Tem que aumentar o meu nível de atenção. E tem áreas vermelhas, que são áreas conflagradas, alguns locais mais perigosos, segundo os índices da própria Secretaria de Segurança, que daí se eu não morar lá, se eu tiver que circular lá, eu vou estar exposto a risco. Então, estratégias que se lancem nesse sentido. A família, orientar a família. Quando você circular, por exemplo, de noite, evitar locais, vias que sejam muito ermas. Então, às vezes, a pessoa vai ter um atalho. Ela vai atravessar um local conflagrado, um morro e tal. Então, melhor ela dar um contorno maior, indo por avenidas largas, bem iluminadas ali e tal, que permitam uma manobra, do que simplesmente pegar o caminho mais curto, que às vezes é o caminho mais curto para virar a estatística, né? Ser vítima de alguma situação. Basicamente é isso. Aproveitando esse gancho aí, Coronel, eu morava num condomínio e que o condomínio era muito alto, né? E ali tinha uma segurança, vamos dizer, um guarda que ficava ali, o guarda da noite, o guarda do dia, o guarda do fim de semana. E então nós tínhamos 24 horas um guarda, né? Que no meu entendimento era mais uma testemunha, né? Porque como guarda, ele não é um policial que vai agir, que vai, né? Na verdade, ele é uma pessoa que pode, vamos dizer, com a presença dele, assustar o ladrão e não querer, o cara lá, não vou entrar, né? Mas no fundo, ele é uma testemunha, né? Que vai nos contar o que aconteceu no fim. Uhum. Pensando nisso, né, a gente discutiu no condomínio e resolvemos botar porteiro eletrônico, aquele porteiro de reconhecimento facial, enfim, câmeras de monitoramento, enfim. Então, nós, vamos dizer assim, informatizamos todo o condomínio e ficamos só com uma faxineira. O nosso condomínio passou de R$3.000 para R$1.000, né? E foi um ganho, né? Mas aí eu lhe pergunto, né? Será que o ladrão que olha, que é tudo eletrônico, né? Ele tem mais coragem de entrar
Aquela presença ali, mesmo que como testemunha, é um fato constrangedor para isso, né? Qual é a sua visão em relação a isso? Eu acho assim, ó, a humanidade evoluiu muito na parte tecnológica. Isso. Então, assim, o fato de ter lá um porteiro, falasse bem, a questão de a gente botava ali um porteiro de segurança. Essa profissão, infelizmente, ela foi se autoimplodindo. Por quê? Porque não raro os porteiros entravam com demandas trabalhistas contra o condomínio. Sim. Né? E via de regra também assim, qual era, a gente visita pessoas e tal no condomínio, estava lá de noite, aquele porteiro que devia estar acordado, ele estava dormindo. Então até brinco, né? Olha a posição dele, era dormindo para frente, para um lado, para o outro, para trás. Né? Era essa, a postura dele era essa. Então não ajudava nada. E como eu falei, como ele não tem treinamento, não tem nenhum poder de polícia ali, né? Não anda armado, não pode usar armas, então praticamente vira realmente isso aqui uma testemunha. E às vezes até um facilitador. Sim. No sentido de, na entrada, saída dele, um descuido ele ser rendido, ou então, que é mais grave, ele fornecer informações privilegiadas para assaltantes. Então, aquele tipo de porteiro, ele pode afastar um pouco aquele cara que anda, o pedinte ali e tal, né? Esse ladrão que a gente chama assim do descuidista, não é uma pessoa especializada. Ele está ali, ele vive um dia depois do outro, e se ele vê uma vulnerabilidade, ele vai pular uma cerca de um prédio, uma grade, para roubar uma bicicleta, por exemplo. Então, coisas assim de pouco valor. Mas... E assim, eu acho que esse implemento da segurança tecnológica, eletrônica, ela melhorou muito. Por quê? Porque a pessoa, quando se sente também, entra lá na questão do CPTED, né? Prevenção do crime através do design ambiental e da configuração. Um local que tenha presença de câmeras e seja iluminado, ele inibe sim um pouco a presença de um ladrão. E também as pessoas também vão começando a ficar mais espertas. Elas assim, olha, eu não posso... Algumas eram confiadas, mas eu tenho o seu fulano ali que me ajuda. Agora ela sabe, eu vou parar na frente do prédio, eu tenho que entrar rápido, tenho que sair rápido. Porque muitas ocorrências de rendição de assalto, ou arrebatamento que chama, acontece naquela operação de entrar e sair do carro. Então, eu acho que venho facilitar muito a tecnologia, até porque permite que qualquer pessoa no aplicativo da empresa, ela tem acesso, inclusive, às câmeras. Ela pode olhar, inclusive, antes de sair, como é que está a rua ali, que é uma coisa bastante importante. Eu acho bem válido. E nas questões de redes sociais e celulares, que dicas o senhor daria? Eu acho que hoje nós estamos mais que nunca vivendo um momento assim, meu celular é minha vida. Pois é. Porque a pessoa dá mais importância, mais atenção e mais informação que está no celular do que qualquer outra coisa. Então, hoje virou o quê? O celular não é mais um meio de comunicação. Para muitas pessoas é um meio de vida. Tem pessoas que trabalham através do celular. Se perde o celular, perde tudo, né? Perde tudo. Então, o que é a dica que se dá? Nós temos que nos preparar para perder o celular, sim. Então, se eu pensar que esse celular, a qualquer momento, eu posso perder ele e eu posso também sofrer um assalto e perder ele por um assaltante. Né? E como é que eu posso instalar dispositivos que não me deixem ao alcance dele? Então, começa, claro, eu também falo assim, segurança não casa com facilidade. Às vezes a gente tem que fazer algum trabalho. Por exemplo, o meu celular, para acessar ele, eu tenho que ter a biometria ou então uma senha. E eu não abro mão disso. Aplicativos. A gente tem que ter os aplicativos com duas etapas de verificação, que isso é importante. Então, e tem uma senha para cada aplicativo, e não senhas fáceis, 1, 2, 3, 4, que muitas pessoas colocam assim, mas senhas que sejam alfanuméricos. 1, 2, 3, 4 é ruim, né? Não, mas tem muitas pessoas... A minha é fácil, mas 1, 2, 3, 4... Não, mas tem muitas pessoas ainda se descuidam assim, ou botam o nome da mãe, do pai, as datas de nascimento. Então, depois nós vamos falar assim, por exemplo, o que se faz hoje, mas deixa eu ficar no celular ainda. Então, a pessoa tem que fazer esse tipo, quando eu, por exemplo, o meu WhatsApp... Cada vez que eu vou entrar, eu tenho que botar senha. Eu botei isso aqui. O Instagram, cada vez que eu tenho, e 2 fatores, né? Validação de 2 fatores. Então, eu boto aqui a minha senha e vem uma mensagem, eu recebo um SMS para mim digitar aquele número ali, para mim ter acesso. Nossa, mas aí tá já fazendo exercício para o cérebro, né? Mas, assim, e o que é bom? Pela repetição, eu acabo gravando. São várias senhas. Então, cada coisa que eu tenho que fazer isso toda hora, mas é seguro, porque se o celular um dia sair da minha mão, eu sei que a pessoa não vai ter aqueles acessos às informações. E, claro, está lá aqui habilitar o rastreador, que os telefones Android e também da Apple também tem. Então, para a gente tentar localizar, né, depois, se for o caso, e principalmente...
saber que não vale a pena arriscar a vida por qualquer celular, né? O que nós estamos vendo também assim? Um celular equivale a pessoa andar com um pacote de dinheiro no ouvido. Então, ele pode ser de 2 mil, pode ser de 10, 12 mil reais um celular. Então, isso aí ele é muito fácil de ser subtraído, né, e guardado e levado. Não, é uma coisa pequena. Então, isso aí causa muita cobiça por parte dos marginais. Então, o que eu tenho que pensar? Se alguém botar a mão no meu celular, qual é o mínimo prejuízo que eu vou ter aqui, né? Eu tenho que fazer esse caminho, colocar senhas, não deixar ali, também descarregar informações, por exemplo, a gente tira fotos, tem pessoas que nunca descarregam. Perde o celular, perde todas as fotos. Hoje tem aqui o recurso das nuvens, né? Eu ainda sou mais conservador, eu prefiro ter o quê? Um HD externo, né? 2 teras e tal lá, que eu tenho 4, né? Que eu passo as informações, eu já tive um e eu deixei ele cair e estragou esse dispositivo. Eu mandei ele para 2 empresas de São Paulo, não resolveram. Tive que mandar para os Estados Unidos para tentar salvar as fotos de família. Na época eu gastei R$ 1.500. Isso aí para 10 anos atrás era muito dinheiro. Melhor voltar para aquele álbumzinho. E consegui recuperar muitas fotos, mas não todas. Então ficou prejuízo. Então ficou a lição. Eu não posso ter só um HD, né? Eu tenho que fazer o backup, isso aí é disciplina. Aí é trabalhoso, mas a segurança, eu estou dizendo, não casa com comodismo. A gente também tem que ter um certo trabalho para isso aí. E com essas novas, vamos dizer, tipos de comunicação, WhatsApp, Telegram e outros, a acumulação de memória, né, que fica ali, na verdade, a gente entra na galeria de fotos ali, tem tudo que publicaram nos grupos que a gente frequenta, tá ali, né? Sim. E as pessoas dão o passo a passo da vida delas, né? É verdade. Sim. Tomei um cafezinho, não sei onde. Fui comer um churrasco no barranco. Voltei, não sei o quê. E vão contando passo a passo. Não, aí não fora isso, é o seguinte, tem muitas pessoas não lidam bem. Então, assim, a primeira coisa, volta e meia a gente encontra alguém que teve um problema e a conta foi invadida. Então, quanto mais eu dificultar nesse sentido, toda vez eu tenho que botar senha, a validação em 2 fatores. Então, isso aí tudo dificulta a ação desse pessoal. Na verdade, as falhas da internet são mais de comportamento, né? Do usuário. Do usuário do que em si. Clicar, receber uma coisa, muitas vezes as pessoas, né, nós mesmos agimos por impulso. Estamos num grupo ali que nós sentimos, estamos seguros ali, recebe o negócio, fulaninho está sempre mandando umas piadinhas e tal. Eu vou clicar em cima e instalei um programa automático no meu aparelho. Que a partir dali ele fica... sob domínio de alguém à distância. Então, essas coisas. Também é o seguinte, por exemplo, deixar o celular, eu nunca deixo o celular em algum lugar e saio, ele tem que estar comigo, porque é muito fácil também clonar um celular. Hoje, a gente entra na internet, no YouTube, tem diretório para tudo. Tem ali orientações visas para tudo. Tutorial do crime. Então, para um lado e para o outro. Então, a gente tem que tomar esses cuidados para ver assim, se eu perder isso aqui, o quanto vai me doer? É que nem carteira. Sim. Antigamente, saía com a bolsa, as mulheres, com toda a vida ali. Ah, eu recebi uma carta da minha avó quando eu fiz a primeira comunhão, eu recebi não sei o quê. Então, o que hoje, assim, o que a gente tem que pensar? Se eu perder isso aqui, o que eu perco junto? Então, se eu não consigo eliminar, eu tenho que minimizar aquela vulnerabilidade. Para mim, assim, olha, eu vou ter depois que ir em tantos lugares para refazer tais carteiras, eu levo o mínimo hoje. Carteira de identidade, carteira de habilitação, cartão de crédito. Se perder, foi isso aqui. Antes o pessoal levava do clube que gosta, que torce, não sei o que, carteira de... Hoje, assim, quanto menos é mais. Menos informação. Né? Menos informação é mais. E esses cuidados a pessoa tem que ter, porque volta e meia, eu perdi tudo. Mas por que não fez um backup? Ah, porque dá trabalho. Pois é, mas dá trabalho, mas não dá choro depois. É verdade. É isso. Coronel, não é regra, mas... Em termos gerais, né, as mulheres, crianças e idosos, né, estão mais vulneráveis a infortúnios. Né? O que o senhor aconselharia, né, que providências a mulher ou o pai com as crianças e os idosos, né, deveriam evitar para não se contaminar e não ser, vamos dizer... vulneráveis, infortunados, né? Vamos dizer assim, né? Até por um passante desses aí que fica apenas passando para lá e para cá e daqui a pouco vê um idoso ali dando sopa com um celular na mão, né?
O que acontece assim, ó, essa questão do poder familiar, antes era pátrio poder, hoje é poder familiar. Então, assim, a responsabilidade sempre, alguém é o cabeça da casa, né? Muitas casas são as mulheres, né? Então, o que acontece? Cabe a pessoa ver assim, quem é que tem condições de se defender. Quando a pessoa vai envelhecendo, né, a pessoa começa a ficar mais vulnerável e mais dependente da gente. Então, a gente, quem que está chefiando, vamos dizer assim, a casa, fazendo a gestão, tem que se ligar com esse tipo de coisa. Então, assim, o que eu vou deixar de acesso ali para essa pessoa? Então, assim, de repente, fornecer um celular, se a pessoa tem condições ou não, na verdade, a gente tem que estar monitorando constantemente. Os filhos também acompanhar. A gente sabe que, às vezes, assim, por exemplo, desde pequena criança, basta um minuto para acontecer um acidente doméstico, por exemplo. E orientação, por exemplo. Uma coisa, um fenômeno bastante que acontece hoje ainda é a questão de invasão de privacidade através das redes sociais. Mas o que isso aí acontece? Adolescente, por exemplo, orientação. Tenho 2 filhas, então a gente sempre orientou, olha aqui, ó, cuidado com o tal famoso Boa Noite Cinderela. Sempre foi orientado. A minha mãe sempre dizia isso, né? Nunca aceita garrafa aberta. Isso, abre a tampinha, tu. E mais assim, ó, eu dou alguns cursos, eu mostro um vídeo que assim, ó, é questão de milésimo de segundo. A pessoa está num grupo tomando com umas pessoas bacanas ali que está junto, e aí, de repente a moça olha para o lado, ela voltou, já jogaram um negócio, o cara está aqui do lado, aqui dançando e faz assim, ó, e joga no copo dela um comprimido ali que ela vai entrar em sonolência. É comprimidinho, pensei que fosse um pozinho mesmo. Depende, depende, mas assim, ó, é uma coisinha ali que dissolve rápido, né? Uhum. E aí, a partir dali, a pessoa vai estar vulnerável. Também a questão muito hoje, assim, é a questão de câmeras ocultas. Então, orientar. Por exemplo, festa, o adolescente hoje, todos vão à festa, nosso tempo também. Só que acontece hoje. Cuidados, por exemplo, no banheiro feminino. Eu sempre disse para minhas filhas, olha aqui, ó, vão no banheiro sempre com uma amiga junto. E assim, ó, que ela cuide. Uma fica dentro do banheiro. Uma fica na porta. Por quê? Porque pode outra menina, adolescente também, botar o telefone por baixo ou por cima e te filmar ali, né, numa coisa íntima, e pode depois mandar no grupo de WhatsApp e aquele troço toma um rumo. Também tem a questão de adolescentes que algumas festinhas que ficam alguém embriagado, filmam e jogam nas redes. Risco também assim de namoradinhos filmarem namoradas em momentos íntimos na sua casa e tal, depois, quando termina o namoro, joga aquilo nas redes. Então, cria uma situação. Os adolescentes também, assim, que acham que tudo é diversão, também mandar nudes é uma coisa que também acontece. Então, na minha família, felizmente, não aconteceu, porque a gente sempre orientou nesse sentido, não de estar segurando, mas assim, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, cuida, né? Então, o papel familiar, né, dos pais é orientar para que isso não aconteça, né? Não deixar assim, tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não dá certo. Então, seria essas as dicas que tu daria para um cabeça de família, assim? Tem que cuidar, assim, que riscos vai estar envolvido, por exemplo, assim, hoje vai se levar numa festa. Qual é o risco disso? Festa é uma festa, mas assim, ó, ter cuidado de levar lá na festa e buscar depois na festa. Não deixar pegar um aplicativo, um táxi, melhor levar. Então, assim, por exemplo, toda vez que eu puder fazer isso, eu vou fazer sempre. Né? Então, né, jamais eu vou ficar tranquilo depois, aquele dia eu preferi ficar dormindo e minha filha vendo no aplicativo acontecer uma coisa. Como tem muitos casos ainda acontecendo, não tem um controle efetivo de quem são motoristas desses aplicativos, então ainda acontece, infelizmente, muitas coisas. Eles são seguros, na grande maioria são seguros, mas acontece um caso. Então, nesse sentido, a questão de orientar. Por exemplo, uma festa, tem vários clubes aqui importantes em Porto Alegre. O que é orientação? Eu vou lá, vou te deixar na frente, tu vai entrar na festa, tu não vai ficar na rua. Terminou a festa, tu vai me ligar, vai aguardar lá dentro. Quando eu chegar na frente, eu vou te ligar, tal, vou estar ali, tu vai ver, tu vai entrar no carro. Não fica borboleteando ali, que a gente fala, na frente ou em torno, mais ou menos, que pode acontecer várias coisas, né? Por exemplo, ainda temos problema hoje da questão de facções, envolvidas com droga aqui em Porto Alegre. Então, vamos supor que uma facção descubra que o indivíduo de outra facção está numa festa. Eles chegam lá atirando, eles não perguntam se a pessoa está ou não está junto. Isso aí aconteceu em vários, claro, em princípio são locais aí mais pontuais em Porto Alegre, mas pode acontecer em qualquer lugar. Já aconteceu no aeroporto, por exemplo, aqui nosso. Então não tem hoje, estou dizendo esse conceito de área amarela, não tem hoje, mas eu estou no aeroporto, pode acontecer, eu estou na rodoviária, eu estou num bar bacana,
qualquer lugar é lugar. A gente tem que estar sempre procurando assim, o que eu posso fazer para ficar menos ao alcance. O crime está se especializando sempre, porque esse tipo de coisa acontecia mais na área deles, na comunidade deles. Então, sim. agora já está saindo da comunidade. Porque então. tudo assim, ó, quando tem essa questão de rivalidade e a droga é assim uma coisa muito ruim, né? Eu diria assim, talvez o mal do século aqui, porque ela não arrasta uma pessoa, ela arrasta aquela família para um buraco, né? Então, o que acontece? E tem hoje ainda brigas de facções sérias aqui ainda, né? Que leva isso aqui. Então, infelizmente, quem está próximo, se de uma facção A ou B está no local que a outra facção fica sabendo, eles podem ir lá cometer um atentado e quem estiver perto vai entrar de graça nisso. Então, por isso que eu falo, esses locais têm ajuntamentos, assim, algumas festas na frente, não é interessante, fica dentro da festa, né? Pega na porta, sai na porta, é mais tranquilo para todo mundo. E é importante também que o jovem tenha conhecimento da geografia da cidade, assim, por exemplo... Vou dar um exemplo assim, por exemplo, eu vou para a Cidade Baixa, né? Geralmente a Cidade Baixa é uma área, vamos dizer assim, não tão do crime, mas conflituosa, né? Onde há policiamento, geralmente, né? Mas há espaços geográficos da cidade que não tem tanto policiamento e que há, inclusive, ações de facções e tal. E o cidadão comum não tem acesso mais ou menos a isso, né? Talvez ele conheça um pouco porque está andando de carro e dali um pouquinho se sente num ambiente inseguro, porque é escuro, por diversas razões. Vamos falar agora de vitimologia. Isso. Né? Segundo Benjamin Mendelssohn, que é tido como pai da vitimologia, tem 3 tipos de vítima. A vítima que é vítima mesmo, que ela fez tudo o que podia, ou se cuidou e acabou sendo vítima, por uma questão, né, fora da condição. Uma segunda vítima que ela causa, em parte, esse problema, né? E a outra que provoca esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu, infelizmente, já fui com todos os cursos que tem, todos os cuidados, fui assaltado já. E por que eu fui assaltado? Porque eu infringi a primeira regra que eu falo nos cursos, a questão da atenção. Eu estacionei o carro no domingo de manhã e tal aqui, Rua Santa Cecília, e de repente ali desci do carro totalmente desatento, não fiz uma leitura de ambiente como eu devia ter feito, quer dizer, quando eu vou estacionar o carro, estou deslocando, eu tenho que chegar já fazendo uma varredura, não é uma coisa paranoica, mas eu tenho que incorporar no meu dia a dia esse cuidado, estou numa área amarela, atenção. Então vou parar, porque eu vou estacionar aqui, vem vindo um indivíduo ou 2 suspeitos, eu vou dar uma volta na quadra. Então eu estava simplesmente assim, ó, zero de atenção. Eu parei o carro, desci. Quando eu desci, eu fui rendido. E não deu tempo. E o ladrão estava trabalhando domingo. Estava trabalhando domingo de manhã, né? Okay. E assim, não tinha ninguém na rua, não, sempre assim, de tanto ouvir esse relato. Aí eu não vi, quando vi, apareceu do nada. Foi comigo também. Por eu estar desatento, apareceu do nada. Quando eu vi, eu estava à distância de 2 metros de 2 indivíduos, né? E eu falo, nunca é fácil, né? E aí aconteceu toda essa questão do assalto. Mas por quê? Porque eu estava desatento. Então, vou dizer assim, segundo Mendelssohn, que tipo de vítima eu era? Eu vou dizer que eu estava no segundo grupo, porque eu colaborei em parte, porque a minha desatenção me colocou em risco. Foi isso. E tem vítimas que provocam a ação. Eu sempre dou um exemplo assim. Por exemplo, se tu morasse ali na João Pessoa, aqui todo mundo conhece, e eu morasse na Oswaldo Aranha, e tem entre nós o Parque da Redenção, o Parque Farroupilha. Aí, sexta-feira de noite, tu me liga, olha, tá acontecendo churrasquinho aqui, tá com o Sérgio junto, quer vir para cá? Eu digo, vou. O que eu tenho que fazer aí, questão de segurança? Qual é o atalho meu? Se eu for reto pela Redenção, eu vou chegar mais rápido à tua casa. Só que é um local ermo, pouco movimentado de noite, não tem iluminação, é um local que pessoas estranhas se aglomeram ali ou circulam ali. Então, o que manda o meu bom senso? Eu vou caminhar pela Oswaldo Aranha, vou até a Lavenã Soares, vou dar todo o contorno e vou pegar depois a João Pessoa. Então, eu vou fazer um caminho maior, mas iluminado e movimentado. Então, é um tipo de exemplo. Então, as pessoas também, às vezes, por falta de informação, simplesmente por inocência, elas se colocam em risco, né? E às vezes umas Carnaval, né? As mulheres seminuas ou nuas
altíssimo índice de estupro, de né? estupro, justamente porque ela bebeu, ela perdeu as condições de avaliar melhores coisas. Ou sob efeito de droga, né? Isso aí, estatisticamente, os estupros acontecem nessa questão. Então, assim, depende do ambiente que eu vou circular, a cidade de Bato tem as suas características, lá o Moinho de Vento tem outra, mas a pessoa tem que estar sempre avaliando qual é o risco que eu me coloco nisso aqui, né? Então, infelizmente, assim, até tragédias maiores, por exemplo, é lamentável a Boate Kiss. É uma coisa que deixou uma tristeza em todos nós aqui, gaúchos, nesse fato. Mas as lições que são da Kiss? Os jovens, isso eu também, a gente repassa para os filhos, vou no local que eu vejo que o local só tem uma entrada e saída. Está cheio de pessoas. Não entra. Então, digo, chego lá, imagina, eu estou lá no meio do salão, digo assim, tá, se eu quiser sair agora, eu saio? Não sai. Porque tem muitas pessoas lá, né? Inclusive acima da capacidade. Então, as pessoas, né? A teoria de Reison, que ele fala ali que a teoria do queijo suíço. Então, acontece um desastre desta monta, não por causa de um fator, mas é uma série de fatores que ele compara a umas fatias de queijo que se bota uma do lado da outra, e se tiver um furo comum, aquele, vamos dizer assim, vai passar um raio ali, né? Vai passar uma seta, se ela não tiver nenhuma barreira, ela vai até o fim. O que é bom nisso? Se tiver um desses queijos que não alinha esse furo, não vai acontecer, para ali o acidente. Então, são várias coisas. Os pais não orientaram. Os filhos também não se preocuparam. Então, a gente vê assim, várias coisas que aconteceram. E o pânico, né? Que a pessoa está em pânico, ela não raciocina com... Então, o pessoal diz, mas vai curtir e tal. Eu digo assim, quando tu tem consciência, o que muda nas pessoas? É informação, conhecimento. Quando a gente dá para o conta assim, olha, eu estou me colocando em risco nesse tipo de coisa. Né? Então, o que o bom senso é? Eu vou sair daqui, eu vou evitar circular ali. Está no local aí, que a gurizada se junta e tal, normal, de repente, dá uma confusão. Qual é a orientação dos filhos? Te afasta. Aonde tem confusão, pode dar tiro. Tiro não é bala perdida, entendeu? Então, são coisas, procura te esconder, procura te abrigar, mas te afasta daquilo ali. Então, são coisas assim que a gente vai sentindo, né? E também, hoje, infelizmente, a pessoa andando a pé, ela está muito mais exposta. Né? Tem a questão de chegada em casa ali, de deslocar na rua, ser sendo seguida, né? Ser abordada mais fácil. Então, são coisas assim, a gente tem que estar avaliando constantemente o que eu vou fazer e qual é a melhor estratégia de eu fazer isso de uma forma menos vulnerável, né? Dando menos chances para o azar. É isso. De forma objetiva, assim, o que tu poderia indicar para uma residência? Classe média, sei lá, uma pessoa, né? Tá sozinha numa casa e em edifício depois. O que tem que ter? Primeiro, assim, como eu falei, a residência tem que se sentir segura. Então, uma porta, ela tem geralmente a porta tem a fechadura. Sugiro que tenha uma fechadura extra de reforço e também um olho mágico, né? O famoso olho mágico, que é barato, antigo e funciona. Para, de repente, alguma coisa, a pessoa ter sempre o contato de alguém que eu possa chamar, numa situação que outra, certo? E aqueles cuidados. Se eu ouvir alguma coisa estranha, pode acontecer mil coisas no apartamento, pode ter um vazamento, pode ter não sei o quê, por exemplo, tinha um golpe antigo antes que às vezes o pessoal reavive e coloca de novo, tu vai chegar na porta, está tudo molhado. Aí o que é? Alguém jogou água ali para te abrir a porta e te render. Mas isso aí é muito... Acontece, né? Ainda acontece até hoje. Então, cuidado assim, se é uma pessoa idosa, eu vou ter que ter uma atenção maior e vou ter que ter alguém com ela para ajudar a monitorar. Ou receber uma ligação, não se expor e tal. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer na residência, mas sempre pensando assim, o que eu tenho ao meu dispor aqui é gestão. E o que eu posso dar favoravelmente para a minha segurança. Então, tudo, na verdade, se eu entendi assim, são procedimentos, né? Sim. A gente ter procedimentos preventivos, vamos dizer assim, né? Atenção, né? Não ficar dando bobeira na frente da casa, esperando, por exemplo, vai buscar alguém em casa, não fica parado na frente esperando a pessoa sair, né? Se a pessoa não está ali, dá mais uma volta na quadra. Por exemplo, eu fui buscar sábado agora, minha filha numa festa, lá perto do aeroporto. Cheguei em casa, de volta, torno de 3 horas, 3 da madrugada. Estou chegando para a entrada da minha garagem, vinha passando um carro no sentido contrário, com 2 indivíduos dentro. Só que daí eu estou com o meu nível, depois daquele fatídico assalto, eu voltei peraí um pouquinho, de novo não, né? Uma vez tudo bem, mas 2 não. Então, a questão a gente tem que estar acionando esse estágio, de vez em quando, vem cá, eu estou muito tranquilo, presta atenção no que está em volta, é isso que eu faço.
E aí, fomos chegando lá, esse carro fez uma manobra assim meio insegura, que ele ia cruzar comigo, daí ele segurou um pouquinho, entrei na rua, à direita, ele fez uma manobra meio estranha e entrou junto. O que me indica ali? Me elegeu de alvo por algum motivo, ou vai tentar a sorte. O que eu fiz? Tinha várias possibilidades, mas eu resolvi passar reto, onde eu moro, e fiz uma volta, acelerei, tipo assim, eu mostrei que eu tinha detectado eles. Acabei com o fator surpresa. E daí fiz a volta rápida e vim de novo. E aí eles fizeram que pararam lá adiante e seguiram, tipo assim, tentamos, não deu porque ele estava atento. Assim como a brigada faz o policiamento, patrulhamento nas ruas, o pessoal do crime também faz. Eles passam circulando, procurando o quê? O azar, uma chance para o azar, que eles são eles. Então a pessoa chegou ali descuidada. Então, de novo lá, cuidados para sair da residência. Eu tenho que ter cuidado para acessar a rua, tanto a pé como motorizado, dar uma olhada. Se eu sentir alguém estranho ali, eu vou recuar, né, e vou esperar outro momento. De carro, às vezes, isso não é possível. A gente, quando vê, está na rua, mas daí eu tenho que estar ligado. Bom, não vou deixar esse carro, ninguém assalta ninguém de longe. Então, vou procurar não deixar ele me fechar, por exemplo, e procurar deslocar rapidamente para algum lugar que tenha mais movimento. Qual é o intuito? Quebrei o elemento surpresa, eu vou tentar afugentar esse pessoal, escolher outra vítima mais fácil. Geralmente é assim, entendeu? Então... Na verdade, então, procedimentos. Procedimentos, tudo. Mas assim, ó, primeiro é conscientização. Sim. Primeiro a pessoa, assim, não é só conscientização, a pessoa querer, porque tem pessoas que entram no ouvido e saem no outro. Ah, sim. tá. Às vezes eu estou conversando, a pessoa está dizendo assim, eu vou fazer como eu quero e como eu sempre fiz. Eu não vou mudar minha vida por causa disso. Não muda. Então, é uma escolha. Todos nós temos livre-arbítrio. Mas, na verdade, quando a gente vai estando... Qual é o objetivo do processo ensino-aprendizagem, que é a educação? É a mudança comportamental. Então, eu tinha uma ideia sobre uma coisa, eu tinha um comportamento. Quando eu fiquei sabendo que aquilo ali é diferente, eu vou mudar a minha conduta. Então, basicamente, a segurança é isso. É uma questão de educação. É uma matéria que poderia ser dada em aula, né? Não, é muito importante. Várias matérias diferentes podiam surgir no Brasil, né? São várias, assim. Esse tempo ainda havia não querendo falar mal do nosso meio de ensino, mas uns amigos disseram assim, faz não sei quantos anos que eu nunca usei mais a fórmula de Bhaskara, né? Então, a gente brinca. A gente, claro que é importante. Eu acho que eu nunca usei a fórmula de Bhaskara, isso, né? Eu não sei nem para que serve. Eu nunca decorei, eu que sou advogada. Então, nada útil para mim a fórmula de Bhaskara. Aquilo ali foi um momento lá, dizer que eu consigo resolver aquele problema, mas assim, qual é a utilidade efetiva da nossa vida? Então, acho que isso aí reflete muito até no país a questão por que nós estamos no desenvolvimento hoje X, o último lugar naquele... Do PISA. PISA, né? O PISA, que então, mede o índice de aluno, né? Da qualidade de ensino. Da qualidade de ensino, isso. Então, assim, se isso aí não é sinal, não sei mais o que é sinal. Né? Então, esse tipo de coisa. A questão também deveria ser usado, que é importante, questão de prevenção de incêndio e primeiros socorros. Por quê? Porque também é segurança. Quanto mais a pessoa souber, ninguém está livre de repente, dar uma situação em casa que tem que usar os primeiros socorros para salvar alguém. Então, se todo mundo tivesse uma noção básica disso... Quantas vidas poderiam ser sido salvas, né? É verdade. Sim. Então, e existem cursos, assim, para familiares que possam fazer no mercado? Eu não sei se... A verdade é o seguinte, existem cursos, eu ministro, né? Alguns, mas assim, hoje nós temos uma coisa que é estranha. Tem muitos profissionais do mercado se dizendo especialistas em segurança. Né? E o que exige hoje a legislação? Fala ali que o especialista tem que ter uma pós-graduação ou um curso de tecnólogo, né, no caso, né, de mínimo 2 anos. E assim, mas não é só aquilo. Porque, por exemplo, no meu caso, como eu tenho essa experiência policial de vários anos, né, desde baixo, fui soldado, fui sargento, a gente vai aprendendo várias coisas. A Brigada é uma escola fantástica, né, tanto de oferecendo cursos, mas como experiência de vida, de lidar com situações, limites. Também tem assim a questão de a formação da pessoa. Então, como eu sou bombeiro também militar, tenho essa especialização, então quando eu vou fazer a questão de uma gestão de segurança, eu vou fazer uma análise de riscos num prédio, numa empresa, o que for, eu uso também os conhecimentos de prevenção e combate a incêndio e de segurança do trabalho, que tudo está intimamente ligado. Né? A partir dali, e a parte da minha formação em direito, para ver o que pode e o que não pode. Por exemplo, quando se faz... um manual de procedimentos. Vamos explicar assim de uma forma bem didática. O policial militar ele usa um colete de Kevlar
que ele é feito de camadas para defender de um tiro, ok? Então ele tem uma capacidade X para determinado tipo de calibre. O que eu falo assim para a questão do gestor de segurança, do gestor de segurança não, do síndico, por exemplo, do dono de uma empresa ou de uma residência. E tudo assim a gente pode ampliar ou diminuir isso aqui. Primeira coisa que tem que fazer, qual é o problema? Né? Tem uma revista Seleções Antigas que eu tinha lá, que eu achava muito bacana uma história, que um professor em Harvard, segundo dizia, chegava lá e dizia assim, botava lá no quadro, tanto 28, 08, 19, 63. Pá. E as pessoas olhavam ali, ele perguntava qual é um grupo, uma classe de engenharia se formando em Harvard, engenharia civil. Qual é a solução? Aí os caras, uns somavam, outros diminuíam, outros multiplicavam, botavam o pi, raiz quadrada, lambda, não sei o quê, e tudo que podia. Física quântica, tocavam tudo ali e não resolviam. Aí ele disse, quem acertar aqui está passado com laura acadêmica. O pessoal não, mas... E ele repetiu por algumas aulas. Até que chegou um momento e diz assim, tá, e aí, vão resolver ou não vão resolver? Aí eu disse assim, isso aí não tem solução, todos nós já tentamos tudo, aqui tem os melhores do mundo e o senhor diz que tudo está errado, então isso aí não tem solução. Ele disse, não, é esse o problema. Vocês não perguntaram qual é o problema, vocês queriam resolver o negócio. O problema é que simplesmente era uma data de nascimento. É isso, a minha data. Então, quer dizer, às vezes a pessoa chega num princípio, hoje, por exemplo, segurança. Contrata, precisamos de segurança, contrata uma empresa chega lá, vamos botar X câmeras, vamos botar não sei o quê. Tá, mas por quê? Em que contexto aquilo ali? Então, ninguém chega no médico, eu estou com dor de cabeça, tome aqui uma aspirina e vá para casa. Não. Então, primeiro, uma análise de risco. O que envolve a análise de risco? Vamos voltar lá. Instalações, equipamentos, procedimentos e pessoas. Tá. Isso aí está de acordo, não está? Então, quando um profissional qualificado fazer esse trabalho, pela ISO 31000 e outras normas, algumas normas de construção civil, inclusive, ele vai dar aquele laudo técnico. Na brigada a gente tem uma coisa interessante, fala assim, se pensar não fala, se falar não escreve, se escrever não assina, e se assinar não entrega. Nossa! Mas o que quer dizer isso aqui? É assim, a responsabilidade da pessoa que ela vai firmar um documento, que ela vai emitir um parecer, qualquer coisa, então ela tem que ter muita segurança e responsabilidade para fazer aquilo ali de uma forma correta. Né? A partir do momento que eu entreguei para o meu cliente aquele diagnóstico, a análise de risco, diagnóstico de segurança, eu sou responsável por aquilo ali. Qual é o ideal? Que a pessoa receba aquilo ali, inclusive eu já entrego até um gabarito ali, tipo assim, prioridades, medidas de curto, médio e longo prazo, conforme as coisas tiver. A primeira coisa tem que instalar isso aqui, tem que fazer não sei o quê, tem que estar ali. Tá? Aí, isso aqui é a primeira camada, análise de risco e diagnóstico de segurança. Depois que a pessoa receber aquilo ali e corrigir aquilo ali, ela pode me chamar de novo e eu faço o quê? Um laudo de conformidade. Conforme apontei lá, foi sanado aqui. Então, em princípio, hoje está ok a segurança. O que tinha de problema foi sanado. Então, a segurança está ok. Inclusive, serve de instrumento de defesa, juridicamente. Mas o que vocês fizeram? Não, nós fizemos aqui, foi apontado, nós resolvemos. Então, né? Segundo momento, onde é que está escrito? Na brigada também, mistérios. Cadê o efetivo? Cadê a chave? Quem deu a ordem? Nossa. E onde é que está escrito? Né? A gente chega lá, estou escalado para fazer um serviço de fim de semana. Domingo de manhã, chego lá, cadê o efetivo que eu vou comandar? Tá. Vamos pegar o armamento, cadê a chave da arrecadação? Né? Tá. Aí, não, mas mandaram fazer tal coisa. Quem disse? Quem deu a ordem? Não, mas não sei. E onde é que está escrito? Porque o escrito que vai nos dar o embasamento. Então, numa empresa ali, manual de procedimento de recepção e portaria. Envolve várias coisas. Porque aquele camarada que está lá para dar um segurança, um apoio, ele tem que saber o que vai fazer. Não pode ele... o meu bom senso diz para fazer... Não, tem que ter uma coisa clara. Então, prevendo várias coisas. Se ocorrer um problema com o menor, se for com uma pessoa idosa, tem o ECA, tem o Estatuto do Idoso. Se for com o juiz, tem a LOMAN. Então, a gente tem que saber as coisas. Bom, depois disso aqui, fazer um plano de segurança. Que prevê assim, e se inundar, e se pegar fogo, e se não sei o quê, e se invadirem, e se der alguém um ataque histérico aqui, como é que funciona isso? O que a gente vai fazer? Quais são os procedimentos, né? Protocolos que ali. Depois, um curso de qualificação das pessoas, né? E aí, no caso das famílias, segurança.
Geralmente esse trabalho eu faço diagnóstico e entra junto essa palestra de segurança para as famílias. Daí eles vão entender o contexto e vão ver o quanto é importante a participação deles, procedimento comportamental, né, para ter segurança. Ou seja, tudo gera em torno de atitude. É isso aí. Coronel, estamos vivendo agora toda uma polêmica aí sobre as armas de fogo, né, de uso civil, né? E também agora os policiais da reserva também entraram na polêmica, né? Isso tudo não causa um estímulo aí ao crime, né? Porque ao saber os criminosos que não vai ter mais arma na rua, que entende que aquela vítima que ele vai pegar 90% não vai ter reação nenhuma, vamos dizer, nós não estamos dando uma criminalizada aí na questão da vivência do dia a dia, né? Principalmente com essa, vamos dizer assim, essa demonização das armas, né? Parece que é o fim do mundo isso, né? O que eu vejo assim, na verdade, alguns falam em polêmica, eu não vejo nenhuma polêmica nisso. Eu vejo assim, uma questão de inversão de valores e eu pergunto, a quem interessa isso? O que está por trás desse interesse? Por que o Estado brasileiro, ao longo do tempo, tem favorecido tanto a criminalidade? Bandidolatria, né? Bandidolatria, essa palavra. Então, o que acontece hoje? É um fenômeno, não é só aqui. Isso aqui tem um esquema aí mundial, na verdade, né? Então a gente fala, isso é teoria da conspiração, vá se informar que não é a teoria da conspiração. Os dados estão aqui. Enquanto os meios oficiais de comunicação e de massa não disserem que acontece, parece que as pessoas não simplesmente ignoram, né? Então o que acontece? Primeiro, tem vários estudos nesse sentido, por exemplo, lá dos Estados Unidos, eu fiz um curso lá, que diz o seguinte, que o estado onde tem mais armamento é que tem menos criminalidade. Por quê? Porque as pessoas sabem que se eu for tentar assaltar um cidadão, ele pode reagir e pode me matar. Então, e a gente tem acompanhado assim, pelo judiciário, algumas decisões simplesmente absurdas. Aqui no Rio Grande do Sul, já foi uma Câmara, um juiz, que o marginal tem direito a atirar de volta na polícia. Isso aí é totalmente escapado. Aqui interessa isso. Então, numa perseguição, o camarada tem o direito de atirar contra a polícia que ele está se defendendo. É uma inversão de valores. Lá no Rio de Janeiro, proibição de entrar helicóptero em comunidade. Qual é o interesse disso? Outro fenômeno também que nós vemos, assim, que fazem campanhas bacanas ali, tal, desarmamento. Por que questão do feminicídio? Vou voltar para as armas depois. Feminicídio. Qual é a responsabilidade de um magistrado ou de uma autoridade policial que liberam um marginal que a pessoa acabou de fazer e aconteceu agora recentemente também, que acabou de uma ameaça, a pessoa vem ali pedindo socorro para o Estado vou te proteger. Primeiro, por que a gente fica tapando o sol com a peneira e achando que isso aí funciona? Será que a Lei Maria da Penha é realmente efetiva? Né? E aí vamos voltar lá. É realmente importante, então, quer dizer, o cara solta, libera aquele indivíduo, ele vai lá e mata a pessoa em seguida. Ele não responde por nada? Isso é normal? Aconteceu. Não. E a responsabilidade desse camarada? Qual é a estatística? Aí acontece agora. As pessoas armadas, o pessoal do crime, eles não compram armas, eles não têm porte de arma. Então, aqui... Esse senão aí, me dá uma parte aqui, é o seguinte... Hoje, um cidadão comum, eu sei porque eu tenho arma, né, e tenho porte de arma, tudo. Pô, a gente é quase uma gincana. Cada vez que eu vou renovar um registro, cada vez que eu vou renovar porte, cada vez, quer dizer, eu tenho que cumprir vamos dizer assim, uma infinidade desde a questão psicológica até a questão de proficiência no uso da arma. Eu tenho que provar que eu sei usar, né? Eu tenho que provar que eu tenho condições psicológicas, eu tenho que escrever lá numa provinha que eu conheço a arma, que eu sei o que eu estou usando. Enfim, tem todo um procedimento complicado, né? E isso é sistemático, não é assim, aí passou e tal, agora tem para o resto da vida. Não é não. Aliás, é um prazo mais curto do que uma carteira de motorista. Né? Sim, sim. E aí eu fico me perguntando, né? Tipo, mas daí um vagabundo desse vai aí no lugar certo, que eu não sei nem onde é, mas compra o que ele quiser, né?
pode sair de lá com uma bazuca, sei lá o que ele quiser, ele compra e vai lá para o morro, não tem registro, não tem coisa nenhuma, né? E, inclusive, com as redes sociais, agora a gente assiste aí a verdadeiros shows de tiroteio aí, e eles se vangloriando ainda das armas, né? E, enquanto isso, o policial, por exemplo, que tem no seu dia a dia esse, vamos dizer assim, o policial quando sai de casa já sabe que pode levar um tiro a qualquer momento, né? Ainda mais quando está em serviço. E ele tem que pensar 3 vezes antes de puxar o revólver e dar um tiro no vagabundo, porque pode ser que pode voltar contra... Aquilo pode se voltar contra ele, né? Não, e qualquer coisa que acontece com o policial, ele responde processo administrativo disciplinar. É direto. Então, assim, ó, o que é... Essa, eu estou dizendo assim, a inversão de valores e essa questão da bandidolatria. Aí, de novo, a quem interessa esse Estado desgovernado do jeito? Estou com essa uma questão fundamental. O pessoal fala, agora armamento. Não é assim, tem critério. São poucas pessoas até das que tentam que realmente obtêm o registro e o porte de arma, porque é rigoroso o treinamento. E no entanto, assim, cada vez que o cidadão, e olha como é que as inversões de valores, criaram lei para não divulgar o nome de um camarada que comete crime. Para mim, esse cara devia ter um outdoor por aí para botar foto deles, para a gente ver isso e cuidar desse cara, não ter, né? E é o contrário. Veja como os meios de comunicação são muito maldosos nisso, eles têm um papel importante nisso aqui. Tu és assaltado, aparece lá, Sérgio Zimmermann, não sei que morador da rua tal, estão te expondo. Aí o marginal, aquele que eu assaltei, ainda faltou, ainda vai para a rede social. A mulher que sofre violência doméstica ou estupro... Sim. Como é que ela vai prestar um depoimento se ela já é uma vergonha ter acontecido aquilo? Ela ainda vai se expor? Então, assim, ó, todo o sistema, o mecanismo, eu vou falar aqui, o mecanismo, ele corrompe os valores e ele leva o cidadão a estar sempre com medo, sempre emparedado, sempre em desvantagem. Falaste da polícia. Tu imagina assim, ó, como policial, fala assim, qual é o problema de segurança? Vamos fazer uma campanha, porque não sei o quê. Tá, mas bacana. Imagina nós prender um camarada 40, 70, 80 vezes. E o cara continua na rua. Que justiça é essa? E quem tem essa responsabilidade, parece que vai esperar até que aquele cara cometa um crime. No Brasil hoje também, o que é? Todo o favorecimento possível. A pessoa no assalto é morta. Lá, a família chora. O assassino é preso. Ele vai ganhar um auxílio reclusão. A família dele vai receber um auxílio reclusão e a família da vítima não recebe nenhum auxílio vítima. Não, auxílio não recebe. Não. Então, eu estou dizendo inversão. E está pagando auxílio reclusão, que é pagador de imposto, está pagando. Um outro absurdo que existe aqui é essa tal de audiência de custódia. Se o criminoso disser que foi maltratado, derrubam o flagrante. E aí que incentivo tem um policial dizer assim, olha aqui, ó, eu vou me expondo, me arrisco, vou lá, o cara ainda vai dizer que eu tratei ele mal, vai dizer que... E a palavra dele vale mais que a Vale mais que a minha, tá entendendo? Como é que explica no Brasil, que hoje ainda vi no rádio comentário, que um camarada é pego num contrabando de 400 quilos de cocaína, quase meia tonelada. Uso pessoal. E ele é liberado. Ele é liberado no outro dia. A pergunta que eu faço: quem é que ganha com isso? E a gente sabendo o que é, eu queria a palavra cheia, flagelo. As drogas são flagelo. Nós vemos cada vez mais hoje, em vários locais da sociedade, inclusive não é só com adolescente, não. Tem pessoas que deliberadamente fumam maconha hoje como se fosse cigarro. Essa pessoa está alimentando. Quando a gente recebe fotos nos grupos policiais que uma pessoa foi esquartejada, que é um acerto de uma gangue com outra, eles estão financiando aquele assassinato violento, bárbaro. Entende? Então, assim, não, eu tô é só para meu consumo. E aí o que explica assim? O presídio, nossa cadeia pública, está cheio de pessoas aí pobres que cometem crime. E o pessoal que tem grana, por que será que ele está solto? Por que tem um advogado que chega lá em Brasília e resolve? Um habeas corpus dele sempre é aceito. Entende? Então, assim, enquanto nós não parar de ser cínico em relação a isso aqui, de encarar mesmo assim, vem cá, que tipo de sociedade nós queremos? É essa aí que é
liberal que faz os horrores acontecer ou uma sociedade séria? Então, a certeza da impunidade incentiva a criminalidade. E eu brigo que é o cidadão. É a glamorização do crime, né? Glamorização do crime. Então, o pessoal incentiva e tal. Aconteceu aqui, morreu um traficante aqui numa área central de Porto Alegre. Fizeram uma foto dele, como é que chama ali? Quase um outdoor, num edifício. Como é que chama aquilo? É um grafite. Grafite, que é esse lixo que anda aí por aí e as pessoas chamam de arte. Arte é uma coisa que foi feito agora em Porto Alegre. O que é arte? Esses riscos aí com palavras e tal, isso aí é lixo. Né, para dano ao patrimônio público e privado. Tem muita coisa que nós temos sempre que ter uma dose extra de tolerância. Não, mas não é bem assim. O menor comete um crime, então o menor de 16 anos, 17, comete um crime brutal, ele vai ficar no máximo 3 anos. Sim. E geralmente ele não passa de 2, 4 meses. Tem estatísticas que mostram isso. Medida socioeducativa. Então, que tipo de sociedade a gente quer que sempre beneficia o bandido e esquece da parcela da população que é vítima e tem que estar cada vez mais num presídio. É muro alto, é cerca elétrica, é todo um controle para não virar estatística de novo. Então, políticas públicas que levam nesse negócio, né? Tem pessoas que falam, vamos fazer uma campanha. Não tem que fazer uma campanha, tem que fazer a parte. O judiciário tem que fazer a parte dele de julgar. E manter preso. E manter preso, né? E não o contrário. Então, a gente sofre isso aqui, nós estamos lidando com essa questão, porque a brigada trabalha muito, por exemplo. Né? Não estou aqui falando o nome da brigada, mas como cidadão, hoje eu estou na reserva. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul é motivo de orgulho para todos os gaúchos. Né? Mas assim, imagina como é que se coloca numa empatia no policial que ele prende o mesmo cidadão 18, 15, 30, 50, 60 vezes e vê esse camarada em liberdade. Isso é justo, né? E quando esse cara mata alguém, crime capital, de quem é a responsabilidade? Como é que alguém... mas é a lei, então mude-se a lei. Mas eu só posso, mas vem cá... Pode levar, não podia forçar um pouquinho mais aqui e ser os rigores da lei, não as benesses da lei. Né? Então, a gente vê onde é que explode a coisa. Tudo acaba nas costas da Brigada Militar, que ela está no dia a dia enfrentando a criminalidade. E, ao mesmo tempo, não tem respaldo, porque a gente se faz um trabalho de enxugar gelo. Essa é a palavra. Exatamente isso. E as pessoas, é importante, mas simplesmente viram as costas e ficam dando campanhas, discursos vazios aí, que nós precisamos fazer uma coisa. Façam um trabalho de vocês, né? Prendam. Né? Então, basicamente é isso aí. Então, eu acho que só temos a agradecer, né, Coronel, toda essa sua disponibilidade de estar conosco aqui, trazer um pouco desse seu conhecimento. E tenho certeza que você aí que está nos ouvindo e nos olhando, e está pensando na segurança pessoal e familiar, pode procurar aqui o Coronel Alvorsken para uma consultoria que eu acho que você vai sair ganhando muito, porque essa vivência diária que nós temos aí de correr atrás do nosso ganha-pão, né? Às vezes a gente não se preocupa assim, com esses detalhes que estão no nosso dia a dia e somos surpreendidos pelos detalhes, né? Então, é muito importante que se tenha, vamos dizer, conhecimento e procedimentos, né, que possam evitar os infortúnios e evitar as surpresas. Coronel Alvorsken, muito obrigado pela sua presença. Tá? Vou lhe passar aí o microfone para que as suas considerações finais. Não sei se a gente podia ter falado em mais alguma coisa que o senhor acha pertinente, mas deixo aqui o meu agradecimento e eu já fiz um curso com o senhor, né? E gostaria que muitos outros tivessem esse privilégio aí, porque eu acho que o senhor tem muito de conhecimento a passar para todos nós. Bom, primeiro agradeço a oportunidade, né, Sérgio e Martina aqui, por ter me recebido, é um convite muito me honra, né? E eu vejo o seguinte, a questão da segurança, só para finalizar, tudo passa uma questão e começa e termina uma questão de atitude pessoal. Enquanto a pessoa, nós estamos falando hoje, muito se fala aí em termos de apocalipse, que é período do apocalipse. O que é apocalipse? Não é o fim do mundo. Apocalipse no dicionário é revelação. Então as coisas estão sendo reveladas.
Se a pessoa se interessar pelo assunto, ou seja, sentir assim, eu preciso me proteger, buscar conhecimento de pessoas que realmente têm esse conhecimento, não esses pseudo-especialistas que andam por aí, né? De especialista, eu brinco de Facebook, né? De grupo de WhatsApp. Então, a pessoa, quando se informar, ela tem que ter o que a gente chama de mudança comportamental. Ela tem que entender o processo, né? Detectar, de acordo com a realidade dela, como é que ela pode fazer para não dar chances ao azar, essa é a palavra, e ter uma atitude proativa de prevenção, de prevenção. Porque assim, ó, investir em prevenção é infinitamente mais barato do que ter que arcar com os custos de uma reparação. Isso aí vale para todas as instâncias. Infelizmente, nós temos uma ideia ainda hoje de correr atrás, não na frente. Algumas empresas que eu dou consultoria, eu vejo com muito bons olhos, assim, por isso que elas são o que são e têm destaque, têm prêmios, porque elas correm na frente, elas procuram minimizar antes. Eu digo, investimento não é gasto, é investimento na prevenção para tentar aparar as vulnerabilidades, porque depois uma reparação, por exemplo, até um acidente de trabalho podia ser evitado como uma norma de um procedimento se fosse observado. Então, são várias coisas que estão envolvidas nisso aqui. Então, basicamente, as pessoas têm que se acordar para essa realidade. É uma responsabilidade de cada um, cuidar de si, da sua família, e segurança, aí sim agora eu fecho o sistema. Né? Eu sempre brinco, não adianta trazer a tecnologia da NASA e a técnica da SWAT se os índios da tribo ali não interagem como tem que ser. Na verdade, é o homem, as pessoas que faz tudo acontecer, não a tecnologia. É isso. Muito bem. Muito obrigada. É um prazer. Muito bem, Coronel. Vamos lá. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do nosso Brasil, para que você se inspire e acredite nos destinos do nosso país. Então venha com a gente, siga este canal, curta, compartilhe e deixe seus comentários para construirmos juntos o melhor para a nossa pátria. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem. Lideranças do Brasil.